Eu vou contar um segredo para vocês, que de uma experiência minha de vida e como que funciona o processo criativo e não competitivo. Tudo que eu trago aqui para vocês são coisas das quais eu estudei e eu vivenciei. Então eu trago em prova real, tá? Quando eu li esse livro, há muitos anos atrás, eu queria muito uma oportunidade de progresso profissional. E eu não sabia como, porque eu trabalhava como terceirizada no banco e eu não tinha chance nenhuma de ter uma ascensão de carreira. E eu queria muito essa ascensão de carreira e eu precisava de recursos para conseguir as coisas das quais eu queria. Eu não sabia exatamente o que, coisas que eu queria, mas eu sabia que eu queria essa oportunidade de colocar os meus talentos para serem reconhecidos e validados por uma empresa. Eu não sabia outra forma, tá? Então, não julgue essa parte da situação e apenas absorva a técnica, porque de repente pode te ajudar em qualquer outra coisa, tá? Então, assim, eu queria uma obsessão mental, eu pegava esse livro aqui e eu trabalhava lá num lugar muito longe, eu tinha que pegar o ônibus, o metrô, eram 2, 3 horas às vezes para conseguir até em casa, 4 conduções eu tomava, não sabia dirigir, não tinha carro, enfim, ganhava muito pouco. E eu criei uma obsessão por uma empresa, que eu queria trabalhar naquela empresa custasse o que custasse. Então, eu comi este livro aqui, em 15 dias, eu vivi ele, eu mergulhei nele. E este livro, ele tem exercícios, esse aqui não é meu original eu emprestei, a pessoa não me devolveu ainda, acho que esqueceu, não vai me devolver nunca. Mas enfim, esse aqui está grifadinho porque ele é novo, mas meu original eu não tenho mais, tá? Esse cara aqui, o Tony Robbins, ele é um querido para mim, ele é um amado, porque ele me mostrou um caminho muito prático que eu poderia chegar até lá. Então, eu queria muito trabalhar nessa empresa, só que eu não sabia que a gente não precisava, a gente podia criar. Então, ele me ensinou isso, ele falou, meu, tudo é possível, você tem que imaginar, você tem que... E aí eu falei assim, vou usar uma técnica, eu achei tão intelectual, na época, aquele nome, PNL, Programação Neurolinguística, olha que chique, né? Eu falei, nossa, meu Deus. Mal sabia eu que era metafísica. Se tivesse falado metafísica, talvez eu não tivesse feito. Mas como falou um nome muito chique, eu falei, vou fazer esse negócio aí. Aí eu mergulhei nisso aqui. Como que foi a técnica, tá? A técnica foi a seguinte, eu comecei a imaginar todos os dias, eu via aquela cena de eu trabalhando naquela empresa. Naquela empresa nem sabia que eu existia, eu não tinha contato nenhum deles. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá, por isso eu descobri que essa empresa existia, mas não tinha vaga e nem chance de nada. E eu comecei a rezar e orar e pedir aquela vaga, e eu queria muito aquela oportunidade. Até que um belo de um dia, inclusive a vaga que eu queria era para uma empresa que ficava dentro dessa empresa. Um belo de um dia, lembro até hoje, à tarde que foi, eu estava dentro de um ônibus, de pé, esta amiga me ligou e eu atendi, e ela disse o seguinte, amiga, eu estou saindo desta empresa porque eu recebi uma proposta melhor para mim, e eu queria saber se você tem interesse de ficar no meu lugar. Eu falei, mas é agora, já é meu e eu vou para lá. Só que tinha um detalhe, era para fazer uma função que eu nunca tinha feito, eu não fazia a menor ideia. Era para lidar com o financeiro. E naquele momento eu abri meu livro dentro do ônibus e falei, isto funciona. Foi a primeira validação científica que eu tinha tido. Porque via de regra todo mundo cocria tudo na vida. Só que cocria de forma inconsciente, sem perceber que está cocriando. Então tudo que acontece na nossa vida é produto de uma criação nossa. Só que a gente não conhece técnica, a gente não fala em planejamento estratégico de vida, nada. Então a gente vai fazendo as coisas intuitivamente. E daquela vez, foi a primeira vez que eu tinha feito algo de forma científica. Eu quis aquilo muito. E eu usei a técnica que o Tony me ensinou.
Conclusão, quando eu cheguei no dia seguinte, nem dormi, quando eu cheguei no dia seguinte na entrevista, o dono da empresa estava me entrevistando, ele perguntou assim, você sabe fazer financeiro? Eu disse, não, nunca fiz, porém, eu aprendo agora. Aí ele disse, quando você pode começar? Eu falei, agora, eu posso começar agora. E aí, eu aprendi do zero. Essa minha amiga foi muito nobre em me ensinar esse trabalho. Eu peguei, entrei sem registro, como assistente, e depois eu fui fazendo essa mesma técnica, eu consegui uma promoção e virei supervisora. Eu devia ter pego minha carteira agora para mostrar para vocês, depois acho que eu vou pegar essa carteira. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Gente, eu achei, olha aqui. Depois eu fui registrada como supervisora financeira e em pouco tempo, usando essa mesma técnica, eu consegui a alteração para gerente administrativa financeira, tá? Então, só que também é o seguinte, tá? Não adianta você usar a técnica e se fechar. Aí eu fui me qualificar, eu já tinha feito uma faculdade, aí eu fui fazer uma pós em controladoria e finanças, surgiu, porque assim, todas as oportunidades que surgiam no meu caminho para conseguir aquilo que eu queria, eu agarrava. Então a empresa contratou um consultor financeiro, eu grudei nele e ele foi um grande mestre para mim, ele me ensinou tudo aquilo que eu podia aprender, eu aprendi com ele. Então, todo mundo que passava pelo meu caminho, eu não hesitava em dar o meu máximo, mas eu não dava o meu máximo, eu dava muito mais. Eu dava muito mais de mim para conseguir aquilo que eu queria. Então, eu ia para casa, eu levava análises, eu levava planejamentos. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Talvez tenha faltado até um pouco de alegria nessa época da minha vida. Mas o que eu quero dizer para você é, a técnica funciona, né? E a gente vai depois melhorando essas técnicas todas. Mas eu quero dizer para você que é possível você conseguir aquilo que você quer. Coloque seu objetivo, visualize e sinta que ele já é seu. Só que, acima de qualquer coisa, esteja disposto a pagar o preço. Eu estudava sábado o dia todo, porque eu não tinha como estudar durante a semana, porque eu ficava trabalhando até mais tarde. Só que toda essa função que eu exerci como gerente financeira e administrativa da empresa me deu um conhecimento de gestão estratégica de mercado e me levou para o comercial depois. Então nada é jogado fora, tudo a gente consegue levar para a nossa vida. Então assim, coloque seu objetivo e esteja disposto a pagar o preço e estudar e se dedicar, que você consegue.